Ação! Estamos aqui de volta, a terceira semana, ó, com a mesma roupa, um cheiro de azedo. Brincadeira, a gente tá gravando no mesmo dia. Ó, na segunda semana a gente teve uma aulinha massa e agora a gente vai ter também bem pontual para que vocês possam também aproveitar bastante o e-book. Essa semana a gente fala sobre identificar conceitos na indexação, a gente fala sobre análise de assuntos. Se você ainda não ouviu o podcast, corre lá, tá divertidinho. Eu curto gravar o podcast, espero que você também se divirta, tá massinha. Então corre no podcast. Ó, a gente agora falando sobre identificação de assuntos, de conceitos na indexação, né? Você viu na primeira e segunda competência a importância de uma indexação bem executada, ali ligando as ações de classificação e catalogação. Aí essa tríade dá o suporte necessário para que a unidade de informação seja biblioteca ou outra, como arquivo, centro de documentação, locais até que nem trabalhem com o documento escrito, seja realmente ali outro tipo de documentação. Você mesmo assim você consegue fazer uma boa indexação, extraindo ali termos daquele documento e transformando ali numa linguagem adequada para o público usuário. E aí sim o pessoal consegue recuperar tudo o que precisa. Vamos aqui para o slide, que é questão de prova, então, para que você leia também, diga assim, não vi não, viu sim. A indexação é uma atividade técnica e intelectual que auxilia na recuperação da informação. Sem ela, uma biblioteca pode ter o seu acervo comprometido, pois o público não conseguirá ter retorno do documento ou informação que deseja, já que não está organizado de forma adequada. É justamente isso, galera. Se você tem um documento, você não faz uma boa atividade de indexação dele numa base de dados, ele se perde. Como é que as pessoas vão procurar, vão conseguir recuperar, buscar e recuperar esse documento numa base? Lembra daquele exemplo da primeira aula, numa biblioteca com mais de 1 milhão de itens? É por meio da indexação, mas se ela não for feita ou for feita de forma errada, então o documento ele fica praticamente perdido dentro da biblioteca. Quanto à ação profissional de técnicos e técnicas em biblioteconomia, é importante que você perceba que a biblioteca não é o único local onde tem fluxo de informação, produção ou então organização de informação, né? Porque biblioteca não tem várias bibliotecas que não produzem, né? Não tem ali um produto, não tem um índice, não cria um tesouro, mas você pode trabalhar em outros locais também, que tenham elementos bibliográficos ou não, mas que trabalhem com informação, trabalhem com documentação. Por exemplo, centros de documentação. Alguns centros de documentação são de pessoas que são muito relevantes para uma determinada área. Essas pessoas partem e as suas casas ali se tornam um centro de documentação, né? Tem a visitação. Nesse local, no centro de documentação, o documento não é só o livro que fulano tinha quando era vivo, mas a cadeira onde ele sentava, a janela da casa, o azulejo da casa, todos esses elementos dentro desse centro de documentação são documentos. E muitas vezes é preciso fazer a classificação, catalogação e a indexação desse documento na base de dados. Então, você enquanto profissional da informação, seja da biblioteconomia ou de outra área, você consegue fazer uma boa indexação partindo desse princípio de que você é um profissional da informação e que trabalha com fluxo informacional. Ó, assim como a classificação é algo socialmente natural, a indexação também está presente no cotidiano, nos registros do cotidiano. Por exemplo, quando você vai salvar o número de alguém no seu telefone, eu, por exemplo, vou salvar o número de Anderson, meu colega aqui. Aí eu boto Anderson ETEPAC, Secretaria de Educação, que é para que eu possa, quando esquecer qual é o nome dele, na pressa lista, meu Deus, eu esqueci o nome do meu amigo, eu boto ETEPAC, eu consigo recuperar, eu boto Secretaria de Educação, eu consigo recuperar, ou então se eu botar Anderson, eu consigo recuperar também. Isso a gente faz cotidianamente, né? A gente vai atribuindo termos que é ali, de alguma forma, apresenta ou representa aquela pessoa, aquele contato, ou aquele documento. É bem natural que a gente faça isso no cotidiano. Mas, de forma profissional, a gente tem que seguir uma análise documentária com uma linguagem documentária, uma leitura documentária para que a gente possa, então, extrair de forma precisa e técnica, profissionalmente falando. As hashtags. Volta aqui. Eu dei essa pausa porque meu amigo mostrou ali. Casa Museu na Madalena de Gilberto Freire.
Ah, massa, que é um exemplo de centro de documentação, isso mesmo. Então, dá uma sacada aí, viu, gente? Obrigado, amigo, valeu. Ó, as hashtags, eu sei que você usa, então pelo menos já deve saber do que se trata, né? A gente bota lá o jogo da velha, hashtag na internet, principalmente nas redes sociais, para que a gente possa ter mais visualização, ou então a gente direciona a foto, o vídeo, o texto para o público que a gente quer. Lê aqui comigo. Alguns estudos na ciência da informação apontam que o uso das hashtags no Instagram pode funcionar como uma forma de gestão de conteúdo e até cumprindo parcialmente a função de meio de busca de informação. Vamos ler de baixo e depois eu faço uma explanação que eu quero. Para Guimarães e Cordeiro, as hashtags se apresentam como uma forma de gestão de conteúdo, sendo justificado seu uso como uma representação da informação que pode se beneficiar das técnicas de indexação. O problema das hashtags é que nem sempre a gente faz uma leitura e extrai ali o conceito, né, sobre o assunto. A gente muitas vezes, eu, por exemplo, quando vou postar uma foto, eu boto algumas hashtags que não tem nada a ver, mas eu sei que está em alta a hashtag, né? Então boto lá que é para o pessoal que está procurando as outras hashtags, veja minha foto, veja o meu vídeo e tenha mais visualização. O que isso impacta? Impacta diretamente uma forma de gestão do conteúdo. Então, eu posso confiar que as hashtags vão representar termos que trazem conceitos do documento? Não, infelizmente não. É diferente de uma biblioteca com um olhar profissional, com um olhar ali, ó, seguindo uma linguagem documentária e transformando ali os termos em termos indexadores. É um pouquinho diferente. Por isso, a importância de observar as hashtags nesse âmbito da indexação, mas não necessariamente é a mesma coisa, cumpre a mesma função. E exatamente isso que trago aqui no outro slide. Há, entretanto, um problema em relação ao resultado de buscas por atribuição das hashtags nas redes sociais, pois nem sempre os termos escolhidos refletem conceitos da foto ou do vídeo, por exemplo, infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei, é uma movimentação natural que a gente faz, né? O que tu acha, Anderson? Gostei da opinião, muito boa. Ó, falando agora sobre análise de assunto. Quando termos indexadores são extraídos de um documento para ser descritos em uma base de dados, eles são escolhidos por uma análise de assunto de modo técnico. Tesauros e vocabulários controlados servem para guiar a análise de assunto e fazer o processo de forma técnica. Professor, não entendi. Vamos lá. Existem alguns instrumentos que a gente usa dentro da biblioteconomia para que a gente possa fazer uma indexação assertiva. Alguns desses documentos são tesauros e vocabulários controlados. Uma lista de cabeçalho que apresenta só os cabeçalhos, né, dos documentos, que não é uma linguagem documentária como o tesauro, né? O tesauro apresenta a palavra, o termo geral, os termos relacionados, né? Dentro de uma hierarquia. Então, aquele termo ele se desmembra em outros termos. Então, a biblioteca, a unidade de informação que você trabalha, autoriza o uso desse termo. Só que ao invés de... Um exemplo que a gente pegou lá da primeira aula, de macaxeira, aipim e mandioca. Aí tem lá, aipim, aí prefira mandioca, né? Porque macaxeira, que é a forma como o pessoal daqui de Recife, região metropolitana, da biblioteca que eu estou trabalhando agora, eles recuperam essa informação. Quando você tem aí uma visualização a nível nacional ou internacional, assim, ó, minha biblioteca ela tem acesso pela internet, então eu vou fazer de uma forma que o mundo inteiro possa recuperar. Não. Você tem que fazer de acordo com o que o público usuário daquela instituição, mesmo que esteja na internet, ela costuma recuperar. Então você vai utilizando aí, por meio das linguagens documentárias, os termos relacionados ao documento, o conceito, ao conteúdo do documento. Um exemplo aqui que a gente ficou na segunda aula, eu prometi para vocês que ia trazer, e eu trouxe agora, a diferença de leitura convencional e leitura documentária. Quando você faz uma leitura documental, ou convencional, perdão, você tem que entender que você está fazendo uma leitura linear, ou seja, uma leitura contínua, uma leitura em linha reta, por assim dizer, né?
Uma leitura que tem início, meio, fim, que você vai para o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, até o último capítulo, né? Já a leitura documentária é uma leitura direcionada para partes específicas do documento, né? Na leitura convencional, o foco é a leitura completa, né? Você pega um livro lá de Dostoiévski que você quer ler do início até o final. Todo, na íntegra. Seria bom que nós, bibliotecários, bibliotecárias, técnicos e técnicas em biblioteconomia fizéssemos isso? Seria maravilhoso, mas quem tem tempo para ler 10 obras, ou 50, ou 200 no mesmo dia? Não dá, né? No outro dia tem mais 200 para ler. Então, a gente não lê tudo, a gente vai lá com foco em economizar tempo, buscando os elementos mais significativos do documento. Então, a leitura documentária tem essa questão diferente da leitura convencional. O terceiro ponto, na leitura convencional, se quiser resumir, é feita uma síntese, uma crítica ou resenha do documento. Na leitura documentária, os próprios termos que a gente extrai, né, que ali são termos indexadores, eles tendem a resumir em si o conteúdo do documento, né? Em si, esse tipo de leitura já busca resumir através da escolha dos termos. Na leitura convencional, ela é feita na linguagem natural, né? Cotidiana, coloquial, como você fala. Então, é diferente da documentária. Na leitura documentária, você tem respaldo nas linguagens documentárias. O que são isso? Acabei de dizer, a lista de cabeçalho de assunto, ou os tesauros, por exemplo, que são ali instrumentos que a gente usa para fazer uma boa leitura documentária e a transformação dos termos para a linguagem documentária. É importante você entender isso, porque lembra lá que na primeira aula a gente falou sobre a diferença de palavra e termo? Depois a gente fala sobre a diferença de sumário e índice. Depois a gente traz outras diferenciações e agora a diferença da linguagem convencional e a linguagem documentária, a leitura, perdão, é importante para que você entenda que dentro do âmbito profissional, enquanto profissionais da informação, vocês têm ali uma responsabilidade grande com esse público e precisa fazer um trabalho profissional e não de qualquer forma ou então da forma como você deseja. Tem que seguir algumas regras e algumas delas são essas. Deixa eu dar um gole na minha água. Uma garrafa linda. Dá até pack, viu? Valeu. Vamos voltar aqui. Questão de prova, viu? Durante uma leitura documentária, o olhar do profissional indexador deve estar direcionado para extrair termos relevantes e significativos para transformá-los em termos descritores, utilizando o vocabulário controlado se for necessário. Que é o quê? Tesauros, lista de cabeçalho de assunto, blá, 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 blá. Isso mesmo. Acertou. Em algumas partes dos documentos é mais fácil extrair os termos necessários. Que partes são essas, professor? Você viu no e-book, vê aqui na videoaula e a gente ainda vai ver isso no grupo do nosso Telegram. O título, resumo, sumário e introdução são locais onde apresentam ali mais termos para que a gente possa fazer uma leitura coerente e assertiva do documento, transformando esses termos em linguagem em termos indexadores. Em termos aí que sirvam para que a gente descreva o conteúdo, o conceito do documento, né? E aí também tem a ficha catalográfica, que é o caso dos livros, né? Apresenta ali dentro do seu catálogo, né? Da ficha catalográfica, que geralmente deveria ser e geralmente é atrás da folha de rosto do livro. Então, a ficha catalográfica também apresenta aí algumas informações ricas, além do título, o resumo, o sumário e a introdução. E aí, dentro desses ambientes, né, dentro dessas sessões, você observa ali, atentamente faz a leitura documentária, conforme eu falei para você, que é a análise de assunto, né? Você está analisando ali a que assunto se refere àquele documento, e aí faz a extração dos termos e a adequação dos termos na linguagem de indexação. O e-book ainda traz algumas informações riquíssimas sobre tesauro e vocabulários controlados que servem para guiar a análise de assunto. Traz também informações sobre a norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT 12676 de 92. É antiga, né? Só que ela é mais nova do que eu.
Quando essa NBR aí lançou, eu já estava com uns 3 anos de idade, né? A NBR 6028 de 2021, aí é mais novinha, né? Foi do ano passado. Fala também sobre fluxonomia, que é onde ali o público usuário interage com a base de dados para criar ali as tags, né? O que a gente hoje conhece muito por tag dentro da internet, as palavras-chave, por assim dizer. E aí você vai ver essa explanação lá sobre fluxonomia. Além de observar também a indexação automática. Sim, existe indexação automática. Os computadores já conseguem fazer isso, excluindo ali artigos, preposições. O documento ele pode sofrer ali, sofrer não, né? Ele pode ser lido por uma máquina que traz aí os termos indexadores. Ficou curiosa? Ficou curioso? Vai ver no e-book. A gente fala sobre isso. E alguns exemplos também de catálogos de serviços de streaming, como Netflix e Deezer. Por que, professor? Porque é importante. Veja que antigamente a gente tinha uma classificação de filmes de drama, filmes de terror, filmes de ação. Quando a gente abre hoje, por exemplo, a Netflix ou outro streaming de audiovisual, aí tem lá, porque você viu o filme A, aí então tem o B, C, D, que você provavelmente vai gostar. Você vê, eita caramba, é mesmo, né? Então tem outro tipo ali de apresentação nesse catálogo. Então, tem profissionais, professor, trabalhando da biblioteconomia em empresas como a Netflix, Google. Tem inúmeros profissionais da biblioteconomia trabalhando nessas empresas, nesses espaços. Então, ó, se liga, viu? Olha o mundão aí, a oportunidade talvez batendo na sua porta. Ó, a gente vai ficando por aqui. Anderson já me disse ali que tá no tempo, né, amigo? Um cheiro no coração de vocês. Não percam os fóruns, o podcast, o e-book e as nossas redes sociais também, viu? E segue aqui o canal do EducaPE no YouTube e também segue no Instagram. Cheiro no teu coração. Vou beber mais um copo d'água. Até a próxima disciplina.